para a palavra principal. Amém? E vamos estar estendendo as nossas mãos aqui na frente e vamos orar pelo nosso querido pastor. Amém? Pai, Deus e Pai, nós agradecemos, Senhor, pela Tua presença já, e agradecemos também, Pai, por usar o Teu filho amado, Luiz Chimizo, Senhor, o pastor, que está aqui se dispondo, Pai, colocando o Teu coração diante do Senhor. E eu peço que o Senhor, Pai, unja os Teus lábios, Senhor, para que a palavra que sai do Teu coração, Senhor, saia com vida e sustentando a cada filho Teu que está aqui, Pai. Que venha, Pai, em nome de Jesus, cair em terreno fértil, em terra fértil, Senhor, no nome do Senhor Jesus. Entregamos nas Tuas mãos, Pai, o Teu filho amado, Pai, usa como vaso de honra aqui neste lugar, Senhor. Em nome de Jesus. Aleluias, Pai. Amém. Aleluia. Amém, Deus. Nossa glória. Aleluia. Alô? Tá escutando ali. Boa noite, irmãos. A paz do Senhor a todos. Vou preparando aqui o meu... Eu queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês em Lucas, capítulo 22, versículo 1. Lucas, capítulo 22, versículo 1. Hoje eu estou utilizando aqui o digníssimo aqui da minha esposa, que eu esqueci o meu em casa. Lucas, capítulo 22, versículo 1. E depois eu vou passar do 7 ao 22, no mesmo Lucas 22, tá? Começando no versículo 1. Amém? O título de hoje da minha pregação será O Cordeiro da Páscoa, passado e presente. Amém? Então, vou começar lendo aqui, tá? Lucas, capítulo 22, versículo 1. Estava se aproximando a festa dos pães sem fermento, chamada de Páscoa, e os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei estavam procurando o meio de matar Jesus, mas tinham medo do povo. E daí passa para o versículo 7, aí eu vou até o 20, tá? Finalmente chegou o dia dos pães sem fermento, no qual devia ser sacrificado o cordeiro pascal. Jesus enviou Pedro e João dizendo: Vão preparar a refeição da Páscoa. Onde que queres que a preparemos? Perguntaram eles. E ele respondeu: Ao entrarem na cidade, vocês encontrarão um homem carregando um pote de água. Sigam-no até a casa em que ele entrar e digam ao dono da casa. O mestre pergunta: Onde é o salão de hóspedes no qual poderei comer a Páscoa com os meus discípulos? Ele lhes mostrará uma ampla sala no andar superior, toda mobiliada. Façam ali os preparativos. Eles saíram e encontraram tudo como Jesus lhes tinha dito. Então prepararam a Páscoa. Quando chegou a hora, Jesus e os seus apóstolos reclinaram-se à mesa e disse-lhes: Desejei ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes de sofrer, pois eu digo, não comerei dela novamente até que se cumpra no reino de Deus. Recebendo um cálice, ele deu graças e disse: Tomem isto e partilhem uns com os outros, pois eu digo que não beberei outra vez do fruto da videira até que venha o reino de Deus. Tomando o pão, deu graças, partiu e deu aos discípulos, dizendo: Isto é o meu corpo, dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Amém. Vamos orar. Senhor, agradecemos, Senhor, por este momento que estamos aqui agora, Senhor. Que o Espírito Santo venha tocar no coração dos irmãos que estão aqui e posteriormente também, Senhor, os que poderão ver esta mensagem, Senhor. Nós te pedimos em nome de Jesus, Senhor, toca em cada um deles de uma maneira especial, Senhor, porque esse dia é tão especial, Senhor. Amanhã será o dia da tua ressurreição, Senhor.
Nós temos a Páscoa, que vamos comentar sobre isso hoje. Nós pedimos, Senhor, que o Teu Espírito Santo esteja guiando a cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. No princípio, né, os sacerdotes queriam matar Jesus, né? E eles procuravam alguma maneira, mas Jesus estava ficando tão importante, tão visto, que eles não podiam fazer como eles queriam, né? Até uns 2 anos, 3 anos atrás de Jesus completar o ministério dele, eles poderiam fazer isso por apedrejamento, mas as leis romanas não permitiram mais eles fazerem isso. Então eles tinham que procurar alguma maneira para matar Jesus, né? E sim, agora eu vou voltar. Alguém de vocês já assistiu aquele filme com Charlton Heston sobre os 10 mandamentos? Alguém já assistiu esse filme? Nunca ninguém assistiu? Só a Érica, talvez comigo, né? Um pouquinho. Nem ouviram falar do filme Os 10 Mandamentos? Já ouviram, né? Então, mostra Moisés, e eu sempre, uma coisa que ficava no meu coração era sobre ele tinha que matar o cordeiro e passar na porta da casa. Aí, quando viesse o anjo da morte, o anjo da morte passaria sobre essa casa e estaria protegido, né? E o que eu quero falar é justamente sobre isso, é sobre a Páscoa. Como os judeus, eles festejavam a Páscoa. Está muito perto? Não está. Como os judeus, eles faziam a Páscoa deles e como isso veio afetar nós, como cristãos aqui, né? Então, só para dar uma entradazinha de leve, introdução, o Evangelho de Lucas, do capítulo 19 até o 24, ele vai falando sobre a entrada de Jesus em Jerusalém. Nós temos o domingo da Páscoa, né? O domingo de Ramos, né? Em que Jesus vem de Jerusalém para participar dessa festa dos judeus. Eram 3 festas muito importantes que os judeus tinham a cada ano, né? Era a Páscoa, que é essa que Jesus está vindo, Pentecostes e a terceira, a festa do tabernáculo, né? E todo homem judeu, a partir de 20 anos de idade, ele tinha que se apresentar em uma dessas 3 festas, ou se pudesse das 3, né? Eles eram obrigados a fazer isso, a peregrinação deles até Jerusalém, independente de onde eles estivessem. E geralmente eles tinham assim que andar mais ou menos daqui para Tóquio, 150 quilômetros mais ou menos. Da Galileia, para Jesus e da Galileia para Jerusalém, ele teve que andar 150 quilômetros, né? E naquela época não tinha carro, né? Tinha que ser na pernada, né? E Jesus veio falar com os discípulos dele que essa seria a última ceia da Páscoa, que eles estariam juntos. Aí eles ficaram, por quê? Né? E isso no capítulo 19, né? No capítulo 20 a 21, Jesus começa falando que ele estava já na área de Jerusalém ministrando e ensinando as pessoas no templo, né? No capítulo 22 ele fala, é justamente o que eu vou entrar agora, né? Que ele vai ser pendurado na cruz depois, eles não estão sabendo, mas ele vai ser pendurado na cruz 24 horas depois disso, né? Então, Jesus foi crucificado na sexta-feira, quer dizer, isso aconteceu na quinta-feira, né? Essa última hora, né, que Jesus tem com os seus discípulos reunidos, eles chamam de a última ceia. Inclusive aqui na minha Bíblia, é um subtítulo, né? A última Páscoa, a Santa Ceia, né? Vocês já ouviram do quadro do Leonardo da Vinci, da Santa Ceia? Já tiveram, né? É um quadro, ele tem mais ou menos 4,5 metros de comprimento, altura, por 9 metros de largo. Sim, praticamente seria isso aqui tudinho, né? E o Leonardo da Vinci, ele apresenta a visão dele dessa Santa Ceia. Mas, na realidade, a Santa Ceia, os romanos usavam nessa época, era uma mesa, eles chamavam de triclium. Desculpa falar a palavra. Era uma forma, triclinium. A mesa era a forma de um U, da letra U. Então, você ficava aqui mais ou menos no centro e a mesa fazendo isso, né? Ficava fácil de você
falar com as pessoas. Jesus, lógico, no centro, né? E essa forma é que as pessoas na época faziam esse tipo de ceia, de comunhão. E a mesa ela era baixa, ela não era para você ficar sentado. Você ficava, vamos dizer, um pouquinho debruçado, com as pernas afastadas da mesa e geralmente com o cotovelo esquerdo e comendo com a mão direita, né? Usando a mão direita para comer, né? E a gente vê esses detalhes, né? Por exemplo, no capítulo de João, capítulo 13, 25, ele diz que o João estava inclinado sobre o peito de Jesus, né? É porque, então, João estava sentado à direita de Jesus. Ele podia se reclinar e ficar no colo, né, de Jesus. E do lado direito estava Judas. Por quê? Porque a gente vê isso aqui, né? Ele também fala, João 13, 26, que ele disse nesse momento que aquele que eu der o pão molhado, né, do prato, esse será quem vai me trair. Jesus só poderia dar o próximo dele, João, e o próximo que estaria mais do outro lado aqui era Judas, né? Então são detalhes assim que a gente passa despercebido na Bíblia, né? E o que a gente tem aqui é essa ceia, essa Páscoa, né? E só que, por exemplo, muitos de nós aqui já estamos na igreja, eu pelo menos muitos, né? 5, 6 anos. Tem gente mais antiga, tem gente mais nova, né? E essa nossa ceia ela é chamada de comunhão também, né? Em algumas linguagens eles chamam de Eucaristia, que é uma palavra grega, mas tudo significa a mesma coisa, né? E a lembrança do sacrifício de Jesus na cruz vai sendo o símbolo, né, do seu corpo, o corpo, o pão, e o cálice do vinho, representando o sangue que vai ser derramado por Jesus, né? E o que nós chamamos de comunhão não é uma coisa, essa Santa Ceia ela não é uma coisa inventada pela Igreja Católica ou Igreja Protestante para para ser só um ritual, né? Ela basicamente ela vem da onde? Da Páscoa judia. Alguém já ouviu falar como a Páscoa judia era feita? Pouca gente, né? Eu também não. Eu quase não sabia. Só sei agora um pouquinho, né? E para isso a gente vai ter que entender, para a gente entender o que era essa Páscoa, a gente vai ter que entender a Páscoa do judeu e a Páscoa que nós temos agora. Então, por quê? E por que é importante isso? Porque Jesus ele vai conectar a Páscoa do judeu com a Páscoa dos gentios. É ele que vai fazer essa conexão. Sem ele, a gente não vai entender e não teria como ter essa comunicação, né? Então, vamos começar um pouquinho assim com aula de história. Né? Vai ser um pouco longe hoje, mas não, as crianças não estão aqui, ninguém está com pressa, né? Pode, né? Essa é uma festa antiga, né? Que os judeus tinham desde a da antiguidade. No tempo de Jesus, já quase 1.500 anos antes, já vinham comemorando essa Páscoa, né? E começou tudo como? Né? Começaram com 70 judeus indo para onde? Para o Egito, né? Quem eram os filhos do Jacó, né? Foram os 12 filhos do Jacó que foram, aliás, um foi antes praticamente empurrado pelos irmãos, né? Que é o José. Os outros 11 foram depois por causa da fome que tinha no mundo. Então, o José, na época, se tornou o governador do Egito. Era o homem mais poderoso do Egito depois do faraó. Então, José trouxe a família e foi uma reunião maravilhosa. Isso a gente deixa para outro dia, né? E você vai vendo que José ele foi promovido pela graça de Deus, né? Se Deus não tivesse usando o José, ele não teria nada, né? Só que depois disso o faraó morreu e vieram outros faraós, né? E vocês vão vendo que a comunicação que eles tinham com o primeiro faraó, que dava bastante regalias para eles, foi mudando, foi mudando, foi mudando, até que chegou um tempo em que eles viraram escravos, né? Todo mundo sabe disso, né? Eles viraram escravos, né? E passaram 400 anos embaixo dessa escravidão, 430 anos praticamente, né? E é interessante, né? Começaram com 70.
mas quando eles foram libertados, eles eram milhões, né? De 2 a 3 milhões, o pastor deve saber, de 2,5 a 3 milhões de hebreus no Egito, né? E eles usavam isso para quê? Usavam os hebreus para quê? Como os escravos, para construir as cidades que eles queriam, construir as coisas que eles queriam, né? E era uma mão de obra zero em, né? Zero em Shokudō tem um programa de televisão, né? Zero em Shokudō. Esse é, né? Zero em de trabalho. Você quer trabalhar para ganhar zero, né? Era só para viver. E eles começaram a falar, pedir para Deus: Ah, Senhor, me livra, me dá o livramento, dá o livramento. Isso aqui é a minha compilação, tá? Eu estou só reduzindo, né? E veio um profeta chamado Moisés, né? E o Moisés foi e deu a libertação para ele. Mas só que para eles serem liberados, eles tiveram quantas pragas foram lançadas em cima deles? 10, né? Só que da primeira até a nona, o faraó ia, não fazia, ia, voltava. Mas quando veio a décima, aí acabou com o faraó. Aí o faraó disse: não, agora vocês não precisam, vocês devem sair daqui do Egito, né? Por quê? Porque a décima praga ela fez o quê? Ela matou os primogênitos dos egípcios. E não foi só do ser humano, foi também da vida animal deles, dos bois, das ovelhas, né? E a situação ficou tão ruim para os egípcios que o faraó disse: não, tá bom, vai-te embora, vai-te embora. E a décima praga, para eles serem liberados, os hebreus, eles foram protegidos, né? Que eu falei anteriormente. Era um cordeiro que teria que ser sem mancha, não podia ter nada de defeito, né? E você sacrificava. Ah, não, desculpa. Era um cordeiro, você sacrificava e pegava o sangue e passava na porta da sua casa. E eles foram liberados por isso, né? Então, a Páscoa judia, ela começou para comemorar essa coisa que passou, né? 1500 anos depois, o Cristo nasceu e eles estão comemorando o quê? A Páscoa. Por que foi que aconteceu naquela época? Ah, não, nós fomos liberados da escravidão do faraó, né? A gente não precisa mais. Mas nós precisamos lembrar que isso aconteceu, né? E como é chamada Páscoa em hebreu? Passar. Passar. Pessar, né? É parecido com Páscoa, né? Pensando bem, é Páscoa, né? E na realidade era uma festa de 8 dias. No primeiro dia eles teriam que sacrificar o cordeiro e depois eles teriam que comemorar esses 8 dias comendo pão sem levedura, ou são pão sem fermento, né? E isso foi passando. E o pão sem fermento, ele chamava aquele pão redondinho. De vez em quando a gente come talvez em restaurante paquistanês ou alguma coisa assim, aquele pãozinho redondinho, né, fininho, né? Mas só que era sem fermento, era o matzah, o nome do pão, né? Por que eles precisavam, o pão ficou assim, sem fermento? Porque na época que eles foram sair do Egito, eles teriam que arrumar as coisas deles na pressa e o pão não tinha fermento, porque não podia esperar até fermentar o pão para assar o pão, né? Eles comeram o pão sem fermento, então preparou e saiu assim na pressa. E para eles não perderem esse momento, eles comem, ainda os judeus atualmente comem também o pão sem fermento. Os judeus que não acreditam em Jesus Cristo, né? E eles saíram assim. Então, em Êxodo 12:34, ele fala assim: então o povo tomou a massa, que era o pão, ainda sem fermento, e carregou nos ombros as amassadeiras e as suas entulhas de roupas, né? E foram embora. Foram embora. Então, essa festa da Páscoa é todo esse sacrifício do cordeiro. O negócio de comer a carne, né? Comemorando nos próximos úteis, continuaram levando isso. Amém? E foi passando o tempo. E a fase principal dessa Páscoa para os judeus é o seguinte: é o livramento, é se lembrar e comemorar o livramento dos judeus da escravidão do Egito. Então, e o que eles fazem? Eles chamam a família, chamam os irmãos para comemorarem, para jantarem, cantar hinos, né? E para falar que Deus liberou eles da escravidão humana, né? Mas então vem Jesus, né? E faz um livramento, ele faz uma conexão muito maior ainda, né? Ele faz
Ele mostra aqui neste capítulo 22, né? E os judeus eles vão comemorando isso, só que agora, vocês podem olhar na Bíblia de vocês, no capítulo 22, versículo 19, tomando o pão, deu graças e partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Isto é o meu corpo, dado em favor de vocês, façam isto em memória de mim. Né? Ele não está falando para você olhar no passado. Aí os judeus ficaram, porque os discípulos dele, Pedro e a Maria, as pessoas que estavam do lado dele eram todos judeus. Até o ano passado eles estavam comemorando o quê? Ah, nós saímos no passado da escravidão. E Jesus vem agora e fala: vocês vão fazer isso em minha memória? Aí lançou a bomba, Jesus, né, em cima deles, né? Jesus está sabendo que ele vai ser crucificado. Então ele pega o pão, esse pão ele representa a minha vida, né? E depois ele pega o cálice, que é no versículo 20. Da mesma forma, depois da ceia, um detalhezinho, esse depois da ceia, né? Tomou o cálice dizendo: Este cálice é a nova aliança do meu sangue, derramado em favor de vocês, né? E que cálice é esse? Que cálice é esse, né? A festa dos judeus, na Páscoa, eles utilizavam 4 cálices, né? E Jesus pega o terceiro cálice. Ele, pastor, como é que o senhor sabe que é o terceiro cálice, né? Porque o cálice, depois que eles terminavam a ceia, era o terceiro. E como é que você sabe que é o terceiro? Eles já tinham terminado a ceia, porque ele fala isso na Bíblia, né? É, ele tomou o cálice, né? E deu graças ao Senhor. Interessante que eu vou treinar. Eu tentei treinar, mas não sei se eu vou conseguir falar direito. Geralmente, né? Os hebreus ainda, os judeus ainda falam assim, né? Dão graças. Dá graças em língua hebreia. Baruch atah Adonai Eloheinu melech alom bori pera hafen. Traduzindo: abençoado o Senhor, Deus, nosso Rei do Universo, Criador do fruto do vinho. Né? Inclusive, eu escuto algum pastor messiânico falando sobre isso. Né? A primeira vez que eu consegui ler. Né? E Jesus dá graças a esse cálice, né? E ele é o Novo Testamento do meu sangue que é derramado por vós, né? E isso mudou completamente o significado da Páscoa para esses novos discípulos que estavam acontecendo. Eles estavam, como eu falei anteriormente, somente pensando no passado, só no passado, no passado. E Jesus fala: não, isso está tudo indicando a grande libertação que eu vou dar para vocês, né? Através do meu sacrifício na cruz. Eles estavam ainda. O que é isso? Se lembre, é a última ceia que Jesus está tendo. No próximo dia ele vai ser crucificado na cruz, né? Esse próximo dia foi ontem, né? Sexta-feira, né? E isso que vai acontecendo. Jesus ele está proclamando a vinda dele, né? Ele está dizendo que ele vai ser oferecido para o quê? Para nossa salvação, para minha salvação, né? É interessante que quando a gente lê, ou às vezes participa da ceia do Senhor, como nós participamos semana passada, a gente não, quer dizer, muita gente não tem noção do que está acontecendo. Eu vou ser salvo pelo corpo de Jesus, vou ser lavado pelo sangue de Jesus. Mas o que eu estou querendo ensinar para vocês aqui é uma base do que aconteceu. Por que a gente faz isso? Por que Jesus veio? Amém? Né? E interessante, né? Que os judeus eles continuavam comendo isso, com esse pão sem fermento, sem levedura, né? Mas não tinham a mínima noção do futuro. Se quando Jesus veio, que conectou o passado que eles tinham com o futuro que vinha aqui, que tem que vir, que vem, que veio e que virá, né? Porque ele nos promete que ele virá a segunda vez também aqui, né? E da segunda vez ele não vem, meu filho, você vai ser salvo. Meu filho, venha para cá, venha porque você não vai ser. Não, ele vem para julgar de vez, né? Então a gente tem que estar preparado para a próxima vez que ele vier, né? E ele fala, né? Aos seus discípulos, né? Que esse cálice ele representa o fruto da uva, ao qual agradecemos ao Senhor pela sua redenção.
como ele nos livrou da morte através do Cordeiro lá no passado, em Moisés, né? E agora Jesus está fazendo esse trabalho na gente, né? E o interessante, né? Um ponto interessante aqui, né? Que Jesus ele utiliza esses elementos da ceia, que é o pão e o vinho, né? Ele está dizendo que desde a época de Moisés já estava apontando para ele no futuro. Há quase quantos milênios de diferença, né? Mas os judeus não conseguiam entender isso. Os judeus pensavam que era só eles que podiam ser salvos. E Jesus veio para salvar quem? A todos. Ele não veio para ele vem para salvar todo mundo. Quem quiser aceita, quem não quiser vai para outro lugar, né? É por isso, né, que Jesus ele foi uma pessoa não, ele é uma pessoa sem pecado, né? A gente vê em Paulo, não precisa vocês irem lá. 1 Coríntios 5:7. Livrem-se do fermento velho, para que seja massa nova e sem fermento, como realmente são, pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi crucificado, né? João Batista, peraí, que a voz está. João Batista, né? Quando ele foi batizar Jesus, ele fala o quê? João 1:29. João viu Jesus aproximando-se e disse: Vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu tinha 17 anos, 15, 16, 17 anos por aí. Eu estudava num colégio marista, Nossa Senhora de Nazaré. Eu já falei isso umas vezes. Né? Eu não entendi esse Cordeiro de Deus. Não tinha jeito de entender o Cordeiro de Deus. Eu não entendia. Eu vim entender quase 40 anos depois, né? Tá mal, né? Agora, duas perguntas importantes para você, né? Como Jesus é a nossa ovelha pascal? É uma primeira pergunta. Como Jesus é a nossa ovelha pascal? Segunda, o que isso significa para cada um de nós? Né? Difícil, né? A gente pergunta como? Como? Talvez as pessoas mais experientes já saibam, né? Por exemplo, o cordeiro, ele era inspecionado e selecionado no 10º dia de Nissan. Nissan é o calendário hebreu, né? Em Êxodo 12:3 eles falam assim: digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês, que era o início do mês, né? Por exemplo, mais ou menos em março, né? Todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para sua família, um para cada casa. E quando Jesus veio sobre um jumento no domingo de Ramos, que era uma semana antes, era exatamente no 10º dia de Nissan. Quer dizer, não é coincidência, né? Jesus era o cordeiro já preparado. Vocês veem que isso não é coincidência, né? Nós temos isso no Lucas 19, de 28 a 48, fala sobre o domingo de Ramos. Eu até queria falar, como hoje foi semana passada, deixa para outro dia, né? Outra coisa, o cordeiro ele teria que ser o cordeiro a ser sacrificado, ele teria que ter 1 ano e ser macho, né? Em Êxodo 12:5, ele fala a mesma coisa, sem defeito, o animal escolhido será macho de 1 ano sem defeito e pode ser o cordeiro ou o cabrito, né? Jesus, lógico, ele estava no ápice, no auge da vida dele. E o cordeiro de 1 ano também é o ápice da vida, parece que é o auge, né? Vai ter o melhor. E Jesus era esse cordeiro, né? O cordeiro ele não deveria ter nenhum defeito. Jesus não tinha defeito, e não tinha nenhum pecado, né? Foi sacrificado sem pecados, né? Em 1 Pedro 1,19 fala assim: mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, né? Aquele que não tinha pecado se fez pecado por nós, para que nós pudéssemos se tornar justos diante do Senhor, né? Se a gente for querer encontrar com Deus sem ter o sangue de Jesus nos lavando, nos protegendo, meu amigo, você vai ser pulverizado. Não vou dizer nem queimado, né? Sumir na hora. Não pode estar na frente dele sem a proteção de Jesus, né? Outra coisa, o cordeiro deveria ser sacrificado ao 14º dia de Nissan, no crepúsculo, entre 3 e 6 da tarde, né? Êxodo 12:6. Aí tá assim,
Êxodo 12, 6. Guardem até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol, né? E Jesus morreu em que horas? 3 da tarde. 3 da tarde. E o crepúsculo para o hebreu, para o judeu, ele começava de 3 até 6 da tarde, quando começava a escurecer o dia. E Jesus morreu exatamente às 3 horas da tarde. E nesse momento também os cordeiros eles eram sacrificados no templo. Vocês têm uma ideia de quantos cordeiros eram crucificados, sacrificados na época? Mais ou menos, para você ter 250 mil. Por quê? Pastor, como é que o senhor chegou a essa conta? Por exemplo, para você matar um cordeiro, você tem que um cordeiro e dava para uma família de 10 pessoas. Então, 250 mil cordeiros chegaria a esse eles calculavam que geralmente 2 milhões e meio de judeus faziam essa Páscoa. Então, teria que ser crucificados praticamente 250 mil cordeiros, né? Imagina quanto sangue, né? Quanto o sacerdote está lá matando, 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 e no outro ano teria que fazer de novo. Mas Jesus não, porque ele é o perfeito. E só uma vez que basta. É só uma vez, você não precisa fazer isso novamente. Né? No cordeiro comum, no animal comum, você tem que fazer todo, como os judeus faziam. Ainda faz, né? Todo ano, todo ano, todo ano. Né? Outra coisa, o pão matzah, aquele pão sem levedura, ele deveria ser sem levedura, né? Porque volta para o Êxodo 12, 8. Naquela mesma noite comerão a carne assada no fogo com ervas amargas e pão sem fermento, né? Por isso que eles comem matzah, esse pão sem fermento, né? E Jesus, ele é o pão da vida, porque ele não tem pecados. Em João 6,48, então Hebreus 4,15, eu sou o pão da vida, né? Diz. E em Hebreus ele fala: pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Jesus não tinha pecado. Senhor, não. Pastor, mas Jesus não pecou mesmo? Não. Mas Jesus não não mandou roubar o jumento uma semana atrás? Não, ele não mandou roubar. Ele usa pessoas. Ou você serve a ele, ou você dá. Você vai ser uma dessas duas pessoas se você servir a Jesus. Ele não forçou ninguém vai lá, Pedro, rouba aquele jumento. Não, ele disse, vai lá, fala assim, olha, o mestre mandou eu usar o teu jumento. Sim, senhor, tá bom, pode usar. Vocês têm ideia do que é isso? Por exemplo, o pastor Célio tem um caminhãozão bonzão lá, né, para transportar coisas. Chega alguém, né? Pastor, eu vou usar o seu caminhão. Para quê? Não, eu vou transportar o negócio ali. E nem nunca viu a cara do homem. Pastor vai né? Quer dizer, que você pensa naquela época era fácil assim, dizer, não, não, tá bom, pode ir. Não, não era. É a mesma coisa de agora, né? Então, Deus, Jesus vai usar as pessoas, né? E você vai ter que, ou você vai ser usado por Deus, assim como o pastor Célio, né? Pregando essas semanas, você vai ter que dar um passo, você vai ter que fazer uma coisa, senão a bênção não vai chegar a você, né? Você vai ter que se movimentar, senão você não vai receber as promessas, né? Então, a mesma coisa, né? O cordeiro, mais um ponto, o cordeiro ele deveria ser sacrificado sem haver quebra dos ossos. Isso fala em Êxodos também, o 12:46. Não deveria ser quebrado os ossos do cordeiro, né? Êxodo 12:46. Vocês a comerão numa só casa. Não levem nenhum pedaço de carne para fora da casa, nem quebrem nenhum dos ossos do cordeiro sacrificado na época da Páscoa, né? E Jesus, ele foi crucificado, os seus ossos não foram quebrados, né? Em João 19:36 fala, né? Essas coisas aconteceram para que se cumprisse a escritura. Nenhum dos seus ossos será quebrado, né? O Salmo 34:20 também fala a mesma coisa,
né? Quando o soldado, mas Jesus foi crucificado, não foi feito, não foi na mão, não é na mão. A gente vê isso, a gente vê, né, pessoas mostrando, né, que o Jesus com um buraco aqui na mão, não foi na mão, porque com um prego ela iria rasgar, né? Então foi colocado aqui entre os ossos, né? Os pés também, né? E quando, para verificar se quando deu as 3 horas da tarde e disse, olha, está consumado, e Jesus entregou o Espírito, eles queriam confirmar se Jesus já havia morrido ou não. E o que foi que o soldado romano fez? Ele pegou uma lança e enfiou no lado aqui de Jesus, né? E os romanos, eles eram lutadores, eles sabiam como matar alguém, né? Mas Jesus já havia morrido. Só para confirmar, eles enfiaram a lança. No momento que ele enfiou a lança, sai aquela água misturada com sangue e toca nessa pessoa aqui. Fez isso, né? Essa pessoa na hora foi lavado por Jesus. Esse é o Filho de Deus, né? Quem não quer ser salvo por Jesus, né? Independente da maneira, mas você quer ser salvo, você não quer ficar no lado ruim, né? E a gente vê o sacrifício que Jesus fez, né? O sangue do Cordeiro era a graça de Deus providenciando a salvação do judeu. Voltando, né? O sangue de Jesus era a graça de Deus providenciando a salvação dos judeus. Só que o sangue de Jesus na cruz, agora ele veio para fazer o quê? Para salvar não somente os judeus, mas também os gentios de todo mundo. Por isso que nós estamos aqui. Alguém aqui é descendente de judeu? Não, né? Eu também não, também não. Olha essa minha carinha todinha aqui de paraniquinho aqui, mas eu também não sou judeu, né? Ele fala tupiniquim, saiu paraniquim, né? né? E a Páscoa do passado, né? Comparando a Páscoa do passado com a Páscoa do presente. A Páscoa do passado ela é representada através de quem? De Moisés. Amém? Porque ela comemorava o quê? A libertação dos judeus do quê? Da escravatura do Egito. Era uma escravatura humana, né? E a Páscoa do presente, ela é representada por quem? Por Jesus Cristo. Porque ela comemora a libertação do pecado de todos aqueles que acreditam no Senhor. Essa é a grande diferença da Páscoa do judeu do passado para a Páscoa que nós temos agora. Amém? Era essa palavra que eu tinha que dar para vocês. Não sei se tocou do jeito que vocês queriam ou não, mas a palavra do Senhor ela é poderosa. Todos nós aqui fomos salvos pelo Senhor, né? Todo aquele que acredita no Senhor, que confia no Senhor, que confessa com a sua boca que o Senhor Jesus Cristo é o Salvador, esse será salvo. Amém? E se não fosse pelo sacrifício, você se lembrar, a gente vê aquele filme da A Paixão de Cristo, uma vez assisti com uns amigos aqui, já assisti também no Brasil, eu chorava, e tem aquela hora que Jesus recebe o sacrifício, né, no corpo dele, né? Ele recebe todo aquele pecado que vai ser todo colocado. Não há um filme que consiga demonstrar isso. Você vê ele sendo crucificado, você vê sendo chicoteado, tudinho. Mas essa parte em que ele recebe o pecado de todo mundo, não só do momento, o que vem também para frente, porque a gente peca também agora depois de mesmo de ser, né? E a gente olha assim para trás, Senhor Jesus, o Senhor sofreu tudo isso, e eu ainda continuo aprontando aqui desse lado, né? E a gente tenta, né, abrir os olhos da pessoa que não quer acreditar em Jesus, que continua, às vezes até irmãos cristãos que continuam pecando, fazendo o que não deveria fazer. Olha para o sacrifício de sangue de Jesus na cruz, e o cara continua, não, tá bom, continua pecando, né? O sacrifício, a gente olha para vê o filme, como a gente chora, né? E espero que vocês se lembrem desse sacrifício que ele fez, né? Amanhã será a ressurreição dele, né? Porque o nosso Jesus Cristo, ele não morreu e está enterrado, não é como Buda,
não é como Mohammed, Maomé, né? Não é como outras coisas, Confúcio, os outros, né? Tá todo mundo enterrado lá. O nosso Deus, o nosso Jesus, ele não está enterrado, ele está vivo e foi registrado por mais de 500 pessoas que ele estava vivo. Ele ressuscitou. Amém? Né? Não é um Deus de mentira, lógico. E ele está aqui provando isso. Muita gente, a gente acredita, muitos, né, ateus falam, não tem nenhuma prova de que Deus existe. Cadê a prova que você... Por exemplo, alguém, alguém fez esse púlpito aqui, né? Ele não nasceu de uma hora para outra. Alguém teve que fazer isso aqui, né? O ar que a gente respira, a água que a gente bebe, as árvores, né? O homem, a mulher que a gente vê, saiu da onde? Tem que ter uma criação, tem que ter um criador para poder fazer tudo isso. A última ceia, a Santa Ceia, né? A gente vê, a pintura não apareceu do nada. Alguém teve que pintar, não é isso? Então, Deus também, se alguém fala, não tem prova, você é a prova que Deus existe. Né? Um olho nosso, então nós temos 106 milhões de células em um olho. Como é que é? Quem é que foi que produziu isso? Como é que saiu isso? E às vezes a pessoa tem, eu não tenho valor. Irmão, você venderia o seu olho direito por 1 milhão de ienes? E 10 milhões de ienes? Então, dou 100 milhões por 2 olhos. Não. Imagina a sua vida. Imagina a sua vida, quanto ela é valiosa para o Senhor. Amém? Amém. Pois é, era isso, a palavra que eu tinha que dar para vocês, não vou continuar falando aqui, não vai acabar. Né? Obrigado. Então, vamos orar para encerrar o nosso culto? Amém? Senhor, nós agradecemos, Senhor, por este momento, Senhor, que o Senhor colocou a Tua palavra, Senhor. Obrigado, Senhor, acreditamos em Tu, Senhor Jesus Cristo, que é o nosso único e suficiente Salvador, Senhor. Obrigado pelo Teu sacrifício na cruz, Senhor. Continua, Senhor, fortalecendo-nos através do Espírito Santo, para que nós possamos continuar no caminho, Senhor, no Teu caminho, seguindo a Ti, Senhor. Abençoa-nos, Senhor. Dá-nos a Tua graça que nós merecemos. Obrigado, Senhor, pelo Teu sacrifício na cruz, Senhor. Nós precisamos de Ti todos os dias, a todo momento, Senhor. Nós Te bendizemos e nós Te glorificamos, Senhor, a cada momento de nossas vidas. Desde o momento que acordamos até o momento que dormimos, Senhor. Nós agradecemos a Ti, Senhor. Abençoa os irmãos que estão aqui, Senhor. Guarda-nos na Sua volta. Dê uma semana repleta de paz, de prosperidade, Senhor. E livramento, que muitas vezes a gente nem entende que teve livramento e nós já fomos abençoados pela Tua graça, Senhor. Agradecemos também, Senhor, e pedimos também pelos nossos irmãos que não estão aqui agora, que o Senhor os guarde e o proteja. Traga, Senhor, ilumina-os, Senhor. Faz o fogo do Espírito Santo tocar de novo neles, Senhor, para que eles possam, Senhor, se alimentar. Assim como nós precisamos do maná de cada dia, Senhor, nós precisamos da Tua água da vida, Senhor. Nós pedimos e agradecemos pelas bênçãos e agradecemos em nome de Jesus, Senhor. Amém, Senhor. Amém. Só um recadinho. Domingo que vem, dia 16, nós temos estudo bíblico, segunda parte de Santiago.